Caso Joana é como ficou conhecida no Brasil a morte da criança Joana Cardoso Marcenal Marins, de 5 anos, ocorrida a 13 de agosto de 2010, após supostos maus tratos e o atendimento criminoso por um falso médico em um hospital do Rio de Janeiro. Joana morreu após 26 dias em coma. O caso envolve ainda o questionamento da interferência indevida do corporativismo e de abuso de poder por membros do Poder Judiciário. Local do crime: Rio de Janeiro. Data: 13 de agosto de 2010. Vítimas: Joana Cardoso Marcenal Marins. Réu: S. André Rodrigues Martins. Pai: Vanessa Maia. Madrasta: Sarita Fernandes Pereira, médica, e Alexandro Cardoso, falso médico. Promotor: Ana Lúcia Melo. Juiz: Guilherme Schilling. Situação: Instrução penal. Antecedentes: Joana Marins nasceu em 20 de outubro de 2004, após um curto relacionamento entre seus pais, que se conheceram em 2003, numa igreja evangélica que frequentavam. Seu pai a registrou, mas não ia visitá-la, de modo que a mãe, Cristiane Marcenal Ferraz, ingressou como uma ação de pensão alimentícia com regulamentação de visitas junto à primeira vara da família da cidade de Nova Iguaçu. Apesar de regulamentadas as visitações paternas, André Marins, técnico do Poder Judiciário, cumpria de modo intermitente o direito até que, em outubro de 2007, após ficar com o pai, Joana retornou apresentando sinais de maus tratos. Foi, então, prestada uma queixa na 52 Delegacia de Polícia de Nova Iguaçu, e feitos exames pelo Instituto Médico Legal daquela cidade, mas a investigação policial simplesmente não avançou, sendo, mais tarde, pedido seu arquivamento, decisão revertida mais tarde pelo então Procurador-Geral de Justiça do Estado, Cláudio Lopes, que determinou o andamento do inquérito policial. Sabe com quem está falando? Na ocasião em que ocorrerá o episódio da agressão, André ficou com Joana além do tempo judicialmente determinado. Em face deste descumprimento, foi expedido um mandado de busca e apreensão da menor. Ao cumpri-lo, o oficial de justiça foi interpelado por telefone pelo ex-deputado e ex-procurador-geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Antônio Carlos Biscaia, que, conforme relatado na certidão emitida pelo oficial, lhe dissera: "Você sabe com quem está falando? Você sabe que está agindo errado, fora do horário forense?" O ex-procurador nega ter usado reversão da guarda. Em dezembro de 2009, André reaparece atrás da filha, após mais de 2 anos sem visitá-la, acompanhado de policiais. Joana e a mãe tinham viajado, de forma que não foram encontradas. Em janeiro de 2010, Cristiane é intimada ao Fórum de Nova Iguaçu para ser ouvida por uma psicóloga, onde teria sido destratada pela perita e prestando queixa junto à corregedoria local. Apenas a mãe foi ouvida pela perita, ao passo que pelo lado paterno foram entrevistados, além de André, a sua esposa e seus pais. Como resultado, a psicóloga emitiu um laudo que recomendava a inversão da guarda. Durante esta última disputa, Cristiane mudou-se para São Paulo, passando a morar em Campos do Jordão. Avisou o pai da menina por telegrama, que retornou e foi juntado aos autos do processo para comprovar a tentativa de comunicação. Naquela cidade, André visitou a filha em 2 ocasiões. No dia 26 de maio de 2010, André Marins obteve a reversão da guarda de Joana sob uma suposta alienação parental. Cristiane foi impedida, na decisão, de até mesmo visitar a própria filha. Atendimento médico criminoso. Joana, apresentando um quadro de convulsões e com hematomas nas pernas e sinais de queimaduras nas nádegas e costas, foi levada pelo pai ao Hospital Romar, na capital fluminense, onde o falso médico Alexandro da Cunha Silva, na verdade quintanista do curso de medicina da Universidade do Grande Rio, ministrou-lhe medicamentos anticonvulsivos controlados e dera-lhe alta ainda desacordada. No dia 17 de julho de 2010, Alex havia sido contratado pela coordenadora do setor pediátrico do hospital, a médica Sarita Fernandes Pereira.
Após a morte da criança, a farsa foi descoberta e a prisão de ambos foi decretada. A médica Sarita foi presa e o falso médico evadiu-se, escapando à prisão, sendo o inquérito sobre a morte de Joana levado a termo na delegacia da criança e do adolescente vítima, que também investiga a tortura e maus tratos. No dia 14 de setembro, Alex foi expulso da faculdade. Antes de sua fuga, declarou que havia sido contratado pela doutora Sarita, cuja clínica particular era contratada pelo Hospital Reumar, e ainda que a mesma médica havia falsificado os documentos necessários para que ele atuasse como médico, inclusive fornecendo-lhe o carimbo em nome de outro profissional, com uso falso da inscrição, junto ao Conselho Regional de Medicina RJ, CREMERJ. No dia 12 de agosto, o CREMERJ abriu uma sindicância para apurar a atuação da médica Sarita. A dupla responde criminalmente, além do homicídio, pelos crimes de falsidade ideológica, falsidade material, tráfico de drogas, finalmente, pelo exercício ilegal da medicina. Como consequência direta do caso Joana, a entidade classista médica do Rio de Janeiro passou a disponibilizar em seu website uma seção com as fotografias de seus filiados, a fim de que falsos profissionais sejam mais facilmente identificados. Outros casos de falsos médicos haviam ocorrido antes, no estado do Rio, mas foi somente em 10 de setembro de 2010 que a medida foi anunciada. Segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público, mais tarde, a madrasta de Joana, Vanessa Maia, teria se apresentado no hospital quando da primeira internação da menina, com nome falso como em morte. Depois da liberação de alta indevida do Hospital Reumar, Joana foi levada para o Hospital das Clínicas, em Jacarepaguá, e dali, já no estado comatoso, para a Clínica Amil, na Zona Sul, onde deu entrada em 19 de julho. Em julho, Cristiane recebeu em Campos do Jordão um telefonema de alguém que se apresentara como amigo de André Marins, informando-lhe de que Joana estava doente e que deveria vê-la. Esta fala com o próprio André, que diz: sua filha está morrendo, venha. Quando chega ao hospital onde Joana estava internada, Cristiane encontra os avós paternos da menina e também a promotora de justiça, Maria Helena Rodrigues Biscaia, esposa de Antônio Carlos Biscaia. André não estava lá, e a partir daquele momento não mais retorna, pois quando tentara fazê-lo fora impedido pelos parentes de Cristiane. Durante esses novos fatos, a juíza Cláudia Nascimento Vieira, da 5ª Vara da Família de Nova Iguaçu, retorna a guarda da menina para a mãe. No dia 13 de agosto de 2010, Joana vem a óbito segundo o hospital após sofrer uma parada cardíaca. Seu corpo é enviado ao IML para perícia e liberado para sepultamento no dia seguinte. O laudo da morte confirmou os maus tratos sofridos por Joana e apontou como causa mortis uma meningite provocada por vírus. O enterro: entreguei minha filha boa no dia 27 de maio para o pai dela, andando com roupinha com tudo para poder ir para casa, e hoje eu vou enterrar minha filha. Preciso que alguém descubra o que aconteceu, me fale o que houve, porque a gente até agora não tem resposta. Cristiane Marcenal, mãe de Joana, no enterro da filha. Joana foi sepultada no cemitério Jardim da Saudade, na cidade de Mesquita. Durante seu velório, a madrasta Vanessa Maia provocou uma confusão ao tentar se aproximar, sendo repelida pelos parentes maternos da vítima, sob vaias e gritos que pediam justiça para o caso, além de chamarem-na de assassina e bruxa. André Marins não compareceu ao sepultamento da filha, que foi acompanhado por cerca de 300 pessoas. A família usava uma camiseta com a foto da menina e os dizeres: Joana, nós te amamos. Comprovação da tortura. Após uma investigação de 3 meses, a delegacia da criança e do adolescente vítima de CAR constatou que o pai de Joana submetia a filha a maus tratos e tortura. A prática foi atestada por laudo do IML, bem como pelo depoimento de uma ex-babá de Joana, que fora contratada por André e que testemunhara ter visto a criança com mãos e pés amarrados com fita colante no chão, em meio a fezes e urina. Após a revelação, André Marins confirmou que submeteu a filha a este tratamento, sob orientação da psicóloga a quem teria levado a filha, porque Joana teria um sono agitado e convulsões. No dia 8 de outubro, a psicóloga
William Araújo Paiva, que atender a Joana, negou publicamente no programa televisivo. Mas você ter prescrito tal orientação, apenas dito que poderia ser usada uma luva para evitar o autoferimento. O delegado da DICAR, Luiz Henrique Marques Pereira, ouviu em torno de 50 testemunhas, antes de encaminhar o inquérito ao Ministério Público para que oferecesse a denúncia. Denúncias e julgamento. No dia 25 de outubro de 2010, a promotora Ana Lúcia Melo ofereceu denúncia, acolhida pela Justiça, contra André Marins e sua mulher Vanessa, pelos crimes de tortura e homicídio qualificado pelo uso de meio cruel. André foi preso por determinação do juiz Guilherme Schilling, do 3º Tribunal do Júri, e transferido para a penitenciária Bangu 8, porém ficou apenas 5 meses preso, sendo solto em março de 2011. A madrasta restou livre, embora também responda pelos crimes por também ter ficado com a guarda da vítima e ter domínio da situação. Já no processo contra a médica Sarita Fernandes, acusada pelo homicídio doloso e outros delitos, como falsificação de documentos e exercício ilegal da profissão, a ré teve até outubro de 2010 3 pedidos de liberdade negados pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, respondendo presa aos processos derivados da morte de Joana.